Quem quiser perguntar, cadê o microfone, hein, colega? Ah, o microfone já está ali. Pode, queria que você se identificasse e te desse a pergunta. Primeiramente, bom dia, Milton Neves. É um prazer tê-lo aqui em nossa cidade. Eu sou o vereador Maurício Platz, estou no meu terceiro mandato. Fui diretor de esportes na Prefeitura de Santa Isabel. Sou uma pessoa muito ligada ao futebol. Então, por causa disso, também é uma honra em tê-lo aqui. Milton, você que vive o futebol, eu queria perguntar o seguinte: eu sou diretor do Santa Isabel Esporte Clube, aqui de Santa Isabel, um clube tradicional da cidade, que esse ano comemora 65 anos, tem estádio, tem a sua área social, tem piscinas, onde jogou Casagrande disputou o Amador por Santa Isabel. Em que ano? Que ano foi, Marquinhos? 77. O Marquinhos é o presidente do clube hoje. Então tinha uns 15 anos por aí. Então, e o Everton Ribeiro, que é do Corinthians, está disputando no São Caetano, também começou jogando aos 7 anos de idade no Santa Isabel Esporte Clube. Também foi revelado aqui. E a gente tem a vontade e a esperança de um dia ver o Santa Isabel Esporte Clube disputando o Campeonato Paulista. Por que não, moça? Viu o Monte Azul, Paulo? Quantos mil habitantes tem aqui? 48. Então, sabe quantos mil habitantes tem Monte Azul Paulista? 18 mil só. 18 mil habitantes apenas. E na primeira divisão de futebol de São Paulo. São Isabel está aqui encostado em São Paulo. Então, perfeitamente chegar lá. Então, isso é um sonho da gente. E eu queria saber de você o que a gente deve fazer. O primeiro passo. O primeiro passo que a gente deve fazer para poder colocar a Santa Isabel no Campeonato Paulista. Olha, a primeira coisa é um negócio chamado patrocínio. Vocês que viram pela tela da Band, vocês viram pela televisão na quarta-feira, o Corinthians foi campeão lá em Porto Alegre. E ao final do jogo, o departamento de marketing do Corinthians, que vinha tão bem, deu um pisado de bola. Ele pegou aquela camisa roxa e botou nos jogadores do Corinthians, tampando os patrocinadores que estão pagando milhões e milhões e milhões do Corinthians. É o Ronaldo Macaco Velho. Ele usou um pouquinho só e já tirou para mostrar a camisa original do Corinthians, porque aquilo foi uma grande pisada de bola. Porque patrocínio hoje é tão importante quanto o teu Pelé no Santos, quando eu vejo aqui no Palmeiras, no Gerson, no São Paulo, sabe? Então, sem patrocínio não tem jeito. Quando na época romântica do futebol, você conseguia times bons no interior, bons na capital, gastando muito pouco. Hoje ou você tem patrocínio ou você não tem time. Isso veio a partir da Parmalat. A administração esportiva do Brasil existe até a Parmalat e depois da Parmalat. Ensinou realmente a administração esportiva do país. Agora, é utopia eu dizer aqui para vocês que vai acontecer, vocês vão montar um time sem dinheiro. Não tem jeito. Você tem que, com 50 mil habitantes, uma coisa do lado da fruta, pertinho de São Paulo, vocês têm plenas condições de montar um bom time, desde que haja um patrocínio. Precisa ter um CT legal, não precisa ter estrutura, não precisa jogador. E jogador hoje, mesmo aquele que está começando, ele pensa já que é Ronaldo, que é Kaká, que é grana. Então você não vai montar um time bom sem dinheiro. Mas se não tentar também, não vai ficar a vida inteira sonhando. Então o que você tem que fazer? Tentar, pô. Aquela velha frase, que arrisca o petisca. Aí você pega o patrocínio aqui, não gigantesco, como temos no futebol profissional, mas você pega aqui no Grupo Estilos, você tem outras empresas aqui na região. Entendeu? Eu estou vindo aqui porque eu tenho muita gratidão. E a gratidão é a primeira virtude do homem, bate todos os demais. O Grupo Estilos foi o primeiro a acreditar em mim. E você precisa, no meu produto, o café do comércio agora, vocês têm que também dar condição. Eu estou entregando um produto bom no supermercado próprio. Agora vocês têm que chegar no patrocinador e falar, nós temos esse CT aqui, nós vamos disputar a quarta divisão, nós vamos sair pelo menos na rede vida, tem que dar o conforto do comerciante. Porque esse negócio não precisa ter direito igual ao esporte olímpico brasileiro. O cara paga, aí o atleta dele ganha a medalha, a Globo vai lá, fecha na cara do cara, da testa até no queixo, não aparece nem o boneco. Fantástica amarela. Então vocês têm que tentar, não pode desanimar, mas não é fácil não.
Obrigado, Milton. Mas pode ter certeza que a gente vai tentar sim. Você tem um time hoje para a quarta divisão? Nós temos. Eu convido você. E é dos jogadores aqui? A maioria. E botar na cabeça da molecada, sabe o quê? Porque na minha carreira mesmo, lá em Minas, quando eu tentei, eu queria trabalhar na Rádio Bandeirantes, lá em 33 na Jovem Pan, e estou trabalhando nessa classe. Mas meu sonho desde moleque era trabalhar com esse filho na Bandeirantes, as gente pegavam lá. Aí um dia eu cheguei num bar lá, coincidentemente, o dono do bar é meu sogro hoje. Ele é sogro há 40 anos. Aí ele falou assim, eu falei pra ele, ó, e eu nem namorava a filha dele ainda, eu falei, eu já vou trabalhar na Rádio Bandeirantes, você está ouvindo ali dele. Só se for para limpar o privado. Porque o pessoal do interior pensa assim, o pessoal do interior pensa que as pessoas do Rio, São Paulo, Belo Horizonte são super-homens que nós do interior somos. Nós temos que falar para o jogador o seguinte, vem no popular, perguntar para o jogador que tem aqui hoje, quantas bolas do saco tem o Kaká? Duas. Quantas você tem? Duas. Ô, Werneck, vem cá, rapaz, ele jogou com o Pelé, brincadeira, vem cá. Dá uma cadeira pro Werneck. Jogou com o Pelé, era perna de pau, mas jogou com o Pelé. No meu site tem foto do Werneck quando era mais novo, tá escangaiado. O que o tempo tá escangaia?